Então, hoje, basicamente, a gente vai falar sobre a estratégia de desenho de retalhos para a técnica de Langer e Langer. Então, basicamente, a gente tem uma recessão gengival profunda, tá? Acima de 4 milímetros, onde a nossa opção vai ser o desenho de retalho seguindo os princípios da técnica de Langer e Langer. Ah, Rodrigo, mas eu posso utilizar Zuccheri? Pode. Ah, Rodrigo, eu posso utilizar? Pode. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos, tá? Em outras dicas. Mas, basicamente, é extremamente importante a gente considerar a junção cemento-esmalte. Porque a junção cemento-esmalte ela vai ditar a profundidade da recessão gengival. Então, existem alguns casos, e a gente vai conversar também sobre isso mais para frente, onde o terço cervical ele está comprometido, ou seja, eu tenho uma lesão cervical não cariosa. Então, no meu ponto de vista, é extremamente importante a gente devolver a anatomia da estética branca do dente, a anatomia da coroa do dente, ou seja, reconstruir a junção cemento-esmalte para a gente poder trabalhar na melhor opção de retalho. Porque o nosso desenho de retalho, ele também é dependente de uma posição correta da junção cemento-esmalte. Porque a partir daí, eu vou determinar a profundidade da recessão gengival. E a profundidade está linkada à altura, né, a distância da junção cemento-esmalte até a margem gengival. Então, eu tenho um registro, eu tenho um número. Vamos supor que esse número seja 5 milímetros. Então, eu tenho uma recessão profunda de 5 milímetros. Para que eu possa fazer um bom desenho na técnica do Langer e Langer, eu faço a somatória desses 5 milímetros com mais 1 milímetro. Por que eu faço mais 1 milímetro? Porque eu não quero que minha margem gengival ela fique na altura da junção cemento-esmalte. O ideal é que minha margem gengival, após o deslocamento coronário do retalho, ela se localize coronalmente à junção cemento-esmalte. 1 milímetro ou até 2 milímetros. Então, normalmente a gente faz as custas do desenho do retalho, esse milímetro adicional, e as custas da nossa sutura, o segundo milímetro adicional, caso eu queira avançar o retalho coronalmente 2 milímetros além da junção cemento-esmalte. Por que eu preciso avançar o retalho além da junção cemento-esmalte? Porque existe uma chance maior de eu ter recobrimento radicular completo. Toda vez que o meu avanço coronário é limitado, eu tenho um pequeno deslocamento apical da margem gengival e isso pode causar uma recessão gengival remanescente ou eu ter um remanescente de raiz exposta. Então, essa medida a gente transfere para as papilas. Na técnica do Langer e Langer, como as nossas incisões são horizontais para formar a papila cirúrgica, essas medidas são transferidas para o centro da papila. Então, nós temos basicamente a primeira incisão horizontal, que deve ter mais ou menos uns 3 milímetros em termos de extensão, para que eu tenha aporte sanguíneo para manter a minha papila cirúrgica revascularizada sobre a minha papila anatômica. E aí, basicamente, eu faço 2 incisões relaxantes. E é muito importante a gente considerar que essas incisões relaxantes, elas podem ser paralelas ou elas podem ser ligeiramente divergentes. Quando a gente pensa em incisões ligeiramente divergentes, existe uma possibilidade muito grande de eu ter uma papila cirúrgica mais estreita. Então, uma papila anatômica mais estreita. Então, é muito importante essa tomada de decisão. Se eu vou fazer as minhas incisões relaxantes mais paralelas ou se eu vou fazer elas ligeiramente divergentes, eu olho a papila anatômica. Se a minha papila anatômica ela for ampla e fornecer uma ampla capacidade de revascularização da minha papila cirúrgica, eu posso fazer as incisões relaxantes mais paralelas. Agora, se a minha papila anatômica for estreita, quer dizer que eu não vou fornecer um grande aporte sanguíneo para a minha papila cirúrgica. Então, basicamente, a gente
faz as incisões relaxantes um pouquinho divergentes. Então, basicamente, a gente cria papilas cirúrgicas, que é esse PC, e papilas anatômicas, que é esse PA. Basicamente, a literatura também descreve uma série de opções de retalhos que a gente pode fazer. Então, por exemplo, é muito importante a gente considerar a linha mucogengival, e a nossa incisão relaxante, ela ultrapassa a linha mucogengival mais ou menos entre 4 e 5 milímetros. Mas é muito importante a gente considerar, quanto maior a recessão gengival, maior é o deslocamento coronário que a gente precisa. Então, mais extensa vai ser a nossa relaxante para que a gente tenha mobilidade desse retalho. Aí nós temos a possibilidade de se fazer retalho total nas papilas cirúrgicas, indo em direção à linha mucogengival e ultrapassando a linha mucogengival entre 2 e 3 milímetros, e depois um retalho parcial apical para que a gente possa ter mobilidade do nosso retalho. Existe uma outra possibilidade, tá? É muito importante, quando a gente for desepitelizar as papilas anatômicas, é muito importante a gente considerar o desenho da nossa papila cirúrgica. Vocês vão ver aqui no esquema que a nossa papila cirúrgica ela vai ser deslocada coronário. Então, é muito importante a gente entender que a anatomia da papila cirúrgica ela vai ir de encontro com a nossa papila anatômica. Então, exatamente nessa área que você tem que considerar a desepitelização, tá? Tirar o epitélio, para que a nossa papila cirúrgica ela se acomode sobre a papila anatômica livre de epitélio, para que eu tenha uma boa adesão, uma boa justaposição e uma boa revascularização do meu retalho, ou seja, da minha papila cirúrgica. É muito importante a gente considerar que a gente pode fazer um retalho parcial até a base da papila cirúrgica, entrar com retalho total e depois um retalho parcial de novo. Essa foi uma técnica que foi proposta por Zucchelli, aonde ele acredita que esse retalho parcial até a base da papila cirúrgica vai fornecer suprimento sanguíneo para o meu enxerto quando eu for acomodar no nível da junção cemento-esmalte. Então, também é uma técnica um pouquinho mais refinada. A gente indica para profissionais que já têm uma curva de aprendizado em relação à cirurgia plástica periodontal e também nos casos onde o biotipo do paciente é um pouco mais espesso, porque a gente tem essa possibilidade de fazer a divisão desse retalho da papila até a base da papila cirúrgica. Uma outra possibilidade é a gente fazer o retalho dividido em toda a extensão. Aí a gente potencializa não só a revascularização do retalho, mas também a revascularização do enxerto. Também indicados para profissionais que já têm experiência em relação à cirurgia plástica periodontal e também para biotipos que são um pouco mais espessos. Porque se o biotipo for muito fino e eu tiver a possibilidade de dividir esse retalho, eu até consigo. Mas o meu retalho ele vai ficar tão fino, tão fino, tão fino, que quando eu tiver que fazer o deslocamento coronário desse retalho, talvez eu não tenha a estrutura física do meu retalho, porque ela ficou muito fina, para manter esse retalho no nível mais coronário. Lembra que a gente vai ter que trabalhar com suturas de ancoragem. E essas suturas de ancoragem, elas podem, num retalho mais fino, provocar halos de necrose e eu ter uma necrose dessa margem gengival, dessa papila cirúrgica, e o meu retalho, ele não ficar estável no nível coronário e ele contrair. Então, é muito importante a gente considerar esses fatores. E existem algumas modificações. Por exemplo, Rodrigo, meu paciente tem a linha de sorriso alto, eu não quero fazer relaxante. Sim, a gente pode mudar a estratégia, a gente pode trabalhar com a mesma estratégia em termos de desenho na técnica do Langer, só que a gente pode optar em fazer uma relaxante na distal e na mesial a gente pode optar em fazer uma tunelização. Normalmente a gente faz esse tipo de abordagem quando as recessões gengivais elas não são tão profundas. 4, 5 milímetros.
partir do momento que eu tenho uma recessão muito profunda, 6, 7 milímetros, aí provavelmente eu vou ter que trabalhar com incisões relaxantes dos dois lados. Mas nessa técnica, que é uma variação da técnica do Langer, a gente vai fazer os mesmos princípios da técnica original, só que na mesial, para minimizar a incisão relaxante, a gente vai trabalhar com um retalho de tunelização, um túnel na mesial, onde a gente vai ter que tunelizar bem para poder ter a soltura desse retalho de uma forma satisfatória. No início, a gente pode trabalhar com retalho total. Quando eu já tiver uma curva de aprendizado maior, eu faço um retalho dividido em toda a extensão. Nesse caso que vocês estão vendo, retalho total até ultrapassar a linha mucogengival entre 2 e 3 milímetros, e depois um retalho parcial para ter a soltura do retalho. A partir do momento que eu tenho uma curva de aprendizado maior, eu posso fazer um retalho parcial, total parcial ou totalmente parcial, tá? Então, basicamente, essa é a dica de hoje. Desenhos de retalhos, principalmente, né, focado na técnica do Langer e Langer. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma dica diferente, vocês estão conseguindo me enxergar aí. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. E aqui, especialmente, para fazer um convite, né, para todos vocês. Quem não participou ainda do nosso grupo de estudo Outliers in Dentistry, a Sabrina, eu vou mandar o contato dela, entre em contato com a gente, com certeza vai ser um prazer. A gente está no segundo, a gente tem 2 turmas de grupos de estudo, uma turma que é de segunda-feira e a outra turma que é de quinta-feira, então vai ser um prazer receber vocês. E a gente está agora formando mais um 3º grupo voltado ao planejamento de cirurgia guiada, voltado à manipulação do software Codiagnostics. Então, para vocês que têm dúvidas em relação ao planejamento cirúrgico guiado, tá, para instalação de implantes no segmento anterior, vale a pena vocês participarem desse grupo de estudo nosso. Nesse grupo de estudo específico, eu estou junto com o professor Márcio Seto, e nos outros 2 grupos, o nosso foco é cirurgia plástica periodontal, conceitos avançados em cirurgia plástica periodontal. Então vai ser um prazer receber vocês lá. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima dica.